Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um encontro, tratar de direito civil hoje. Alimentos, pessoal, é um tema que eu acho que é de interesse geral da nação, porque eu tenho certeza que você paga alimentos, você recebe alimentos, ou você conhece alguém que paga ou recebe alimentos. Então tenho certeza que esse tema é interessante e, claro, sempre cai em prova. Nós vamos dividir esse encontro em várias partes, eu não sei realmente quantas partes vão totalizar o nosso encontro geral sobre alimentos, mas vamos tentar fazer de uma maneira confortável que você vá vendo de partes em parte para não ficar cansativo. O tema é longo e nós vamos tratar aqui de várias questões polêmicas, várias questões práticas que pode ser que não caia em concurso, eu reconheço, mas pode lhe ajudar na sua prática de advocacia, enfim, para você auxiliar alguém que está passando por uma situação parecida. Eu acho que conhecimento é sempre bom a gente propagar. Então, vou dividir aqui em partes pequenas para ficar confortável, mas não sei quantas partes nós teremos ao final. Vamos tentar fazer o menor possível, de maneira objetiva e rápida e prática. E por isso vamos começar agora mesmo com o conceito de alimentos, pessoal. Conceito: alimentos é tudo aquilo que as pessoas humanas necessitam para ter uma vida digna. E aqui, pessoal, a dignidade da vida, ela compreende a integridade física e a integridade psicológica. Por isso que o vocábulo alimentos, ele compreende não só a própria alimentação em si, mas também o vestuário, a educação, cultura e até mesmo o lazer. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso para ter uma vida digna, uma vida talvez prazerosa e não uma vida apenas de sofrimento, eu posso enquadrar em alimentos, pessoal. Da onde vem o dever de prestar alimentos, pessoal? Ele vem de dois grandes princípios. É o princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º da nossa Constituição, e também do princípio da solidariedade, pessoal, que está estampado também no nosso texto constitucional, salvo engano, no artigo 3º, um dos seus incisos. Então, através da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, eu posso justificar a existência de uma obrigação alimentícia. Aliás, não é nem técnico falar em obrigação alimentícia, já que os alimentos, pessoal, eu ia dizer a pensão alimentícia, mas melhor dizer, os alimentos são caracterizados por serem direitos da personalidade. E por isso, pessoal, não é técnico falar em obrigação alimentar, pelo menos de acordo com certa doutrina. Aliás, falando em doutrina, pessoal, só para fazer uma observação inicial, antes da gente prosseguir por essa estrada dos alimentos, eu quero dizer que estou utilizando este livro aqui do professor Cristiano Chaves de Farias e do professor Nelson Rosenwald, mas aceito que outros livros também são muito bons, é claro. Compreendo que vocês podem ter uma preferência por outros autores e por isso não tem qualquer problema nisso. Tanto é que professores como Flávio Tartucci, Maria Berenice Dias, Pablo Estos são excelentes e você pode utilizar aí tranquilamente. Legal? Mas estou utilizando aqui na nosso encontro, nosso resumo aqui rápido, nosso bate-papo, o livro do professor Cristiano Chaves. Legal? Dito isso, podemos avançar dizendo o seguinte, que a solidariedade não se confunde com caridade. Cuidado com isso. Alimentos não vêm de caridade, vem de solidariedade. Qual é a diferença? Caridade eu faço por uma liberalidade da minha pessoa, pessoal. Por uma liberalidade. Então, veja só. Os alimentos não. Os alimentos é uma solidariedade. Eu tenho um dever de prestar alimentos. Porque há um dever de solidariedade. Tranquilo? Muito bem. Outra coisa. Em geral, os alimentos eles são prestados de que forma? São duas grandes formas, pessoal. Os alimentos podem ser prestados em natura, você já fica com essa informação de plano, já para a gente seguir. Em natura, ou seja, quando os alimentos são prestados já com o bem da vida correspondente. Então, por exemplo, vamos supor que eu seja menor de idade. Vamos dar esse exemplo aqui. Vamos supor que eu seja uma criança e eu moro com meu pai, com minha mãe, enfim. E meu pai, ele me dá as minhas roupas, ele paga o meu colégio, enfim. Ele paga o curso de inglês, me dá uma mesadinha ali para eu ir ao cinema com os amigos, enfim. Isso são alimentos in natura, pessoal. Ou seja, ele já dá o bem da vida que eu necessito para ter uma vida digna. Agora, vamos supor que meu pai morasse longe. Meu pai fosse divorciado da minha mãe, vamos supor esse exemplo. Ele morasse longe e eu lá sou uma criança que preciso ter uma vida digna. Concorda? Legal. O que é que meu pai faz? Meu pai não vai poder ficar comprando as minhas roupas, enfim, pagando meu colégio. Dá muito trabalho porque ele mora longe. Vamos supor que ele mora no Japão, sei lá.
Enfim, o que é que ele faz? Ele paga uma quantia que representa todos esses gastos. Pelo menos uma parte desses gastos, já que ele vai dividir com minha mãe, é claro. Então, isso é a pensão alimentícia. Legal? Então, os alimentos eles podem ser pagos em natura ou em pensão, em pecúnia. Legal? Tranquilo. Vamos então agora sim, vamos para o objeto do nosso encontro de hoje, que são as características dos alimentos. Vamos tratar de cada uma delas, é um rol extenso, preparei uma tabela para você, está no seu material de apoio, pessoal. Aqui na descrição do vídeo tem um link, você baixa e vai acompanhando um por um. Legal? Primeira característica, pessoal, que eu anotei, é o caráter personalíssimo dos alimentos. Ou seja, os alimentos, eles são personalíssimos. Se eu tenho direito a alimentos, o direito é meu. Eu não posso transmitir, eu não posso ceder, não posso vender, claro, já que aqui não estou falando de um bem material, mas de um direito. Então não posso ceder nem gratuita, nem onerosamente. Os alimentos também são impenhoráveis e não admitem compensação, pessoal. Aliás, essas duas últimas características estão na nossa lista. A impenhorabilidade e a não admissão de compensação. Nós vamos aqui abrir uma exceção. Vamos abrir uma exceção quanto à compensação. Regra geral, pessoal, alimentos não podem ser objetos de compensação. Pode marcar. Se tiver isso na sua prova, pode marcar. Na vida prática, mesma coisa. Agora, em situações excepcionalíssimas, já admitiu-se a compensação. O próprio STJ, no RESP 982.857 do Rio de Janeiro, ele admitiu a compensação. E qual foi o caso concreto, neste caso aqui do STJ? Aqui foi o seguinte, o caso mais ou menos era assim. Os pais eram divorciados, a criança morava com a mãe em um imóvel da mãe. A mãe teria que pagar o IPTU, correto? Quem paga o IPTU não é o proprietário, ou o possuidor, salvo engano, está no CTN isso, artigo 30 e poucos, enfim. Ele diz que quem paga o IPTU, o sujeito passivo é o proprietário ou o possuidor a qualquer espécie. Mais ou menos isso aí. Mas vamos supor, aqui a mãe era proprietária. Ela devia pagar o IPTU? Sim. Mas ela não pagou. Ela deixou atrasar. O que acontece? O que acontece é o seguinte, execução fiscal. E na execução fiscal, para cobrar o imposto referente a um determinado imóvel, este imóvel, mesmo sendo bem de família, ele perde a sua característica de impenhorabilidade. Olha só. Então, em outras palavras, a falta do pagamento de IPTU poderia deixar aquela criança, o filho do sujeito, do caso concreto, sem um teto para morar, porque o fisco poderia tirar aquela casa daquela mãe. Foi o que o pai fez, preocupado com a situação, ele foi lá e pagou o IPTU. Tranquilo, pagou o IPTU. E o que foi que ele fez? Ele pediu na justiça para que fossem compensados os alimentos que ele já pagava para o menor com o IPTU que ele pagou, que foi uma quantia grande. Ele fez, peraí, eu já paguei IPTU, esse IPTU vai se reverter para o menor, porque eu estou garantindo que ele permaneça naquele imóvel. Então, eu não tenho condições de pagar aquele IPTU, porque eu estou aqui pagando, porque eu estou preocupado com meu filho, e ainda pagar os alimentos que eu já devia. Vamos compensar? E aí, pessoal, o STJ compensou, porque, veja, é uma situação excepcional. Então, se você está advogando e o seu caso concreto é excepcional, você pode invocar esse precedente para tentar convencer o juiz da causa. Legal? Vamos para a próxima característica, que é a irrenunciabilidade. Ou seja, se eu tenho direito a alimentos, eu não posso renunciar. Notadamente, se eu for um incapaz. No entanto, essa característica da irrenunciabilidade, ela não se aplica, pessoal, olha, cuidado, não se aplica a alimentos devidos entre ex-cônjuges, num divórcio, por exemplo. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou maior, capaz, sou casado, e aí eu me divorcio da minha esposa e ambos renunciam a alimentos entre si. Pode? Claro que pode. Se nós somos plenamente capazes, pessoal, e nós podemos renunciar os nossos alimentos. Aliás, isso está estampado no enunciado, pessoal, 263 da Jornada de Direito Civil e no RESP 701.902 de São Paulo. Pessoal, o STJ já chegou a dizer em precedente recente, pessoal, eu vou até pesquisar aqui o número, mas me vem à mente agora, até eu confesso, não anotei aqui na tabela, mas vou acrescentar, que se houver uma mudança fática, mesmo
havendo essa renúncia, o cônjuge pode cobrar do ex-cônjuge uma pensão alimentícia. Salvo engano, no caso concreto era o seguinte: houve uma renúncia no momento do divórcio, mas depois descobriu-se que um dos cônjuges estava com câncer, enfim, não tinha mais condições de conseguir trabalho, estava necessitando realmente de alimentos, e o STJ ele entendeu que poderia haver a prestação alimentícia nesse caso. É um caso excepcional também, pessoal. Legal? Mas a regra aqui é possível a renúncia, e a renúncia, pronto, ponto final. Renunciou, está renunciado. Legal? Tudo bem. A questão é saber o seguinte: o cônjuge renunciou. Tudo bem. Nesse exemplo aqui, eu renuncio, minha ex-mulher renuncia, beleza, vamos para casa, vamos supor que eu morro. Mas eu sou servidor do Estado. A questão é saber o seguinte: a minha ex-mulher ela pode pleitear pensão alimentícia previdenciária? Porque veja que ela renunciou à pensão alimentícia, viu? A resposta é pode. São pensões alimentícias distintas. Existe a pensão alimentícia civil e a previdenciária. Ela renunciou à civil, a previdenciária não. Então ela ainda pode pleitear uma pensão previdenciária. Isso está na súmula 336 do STJ. Pessoal, anotou? Vamos embora. Próxima característica é a atualidade da pensão alimentícia. Os alimentos devem ser atuais. O valor que representa os alimentos, e aqui eu estou falando de pensão alimentícia, efetivamente, deve ser atual. O juiz, quando vai decidir o quantum de pensão alimentícia, ele deve estabelecer alguma forma de manter aquele valor atualizado. E por isso é que a jurisprudência nacional, STF, STJ e todos os tribunais, se não me engano, aliás, acredito que sim, eles aceitam que sejam estipulados alimentos em salário mínimo, pessoal. Isso é uma decisão perfeita, porque você vai manter aquele valor atualizado. Eu sei que na Constituição existe a vedação de utilizar o salário mínimo como indexador, não é? Mas, neste caso, pessoal, houve uma ponderação de interesse. Estamos aqui lidando com dignidade da pessoa humana, alimentos, mínimo existencial. Então, houve essa ponderação e aceita-se, sem dúvida, o estabelecimento de alimentos em pensão alimentícia vinculada ao salário mínimo. Não há qualquer problema nisso. Legal? Vamos para a próxima característica, que é a futuridade. Pessoal, a futuridade, ou seja, os alimentos, quando eles são estabelecidos, eles valem dali para frente. Eu não posso ficar cobrando pelo passado. Não se cobra alimentos pelo passado, cobra alimentos para o futuro. Agora, cuidado, cuidado. Eu posso cobrar alimentos pretéritos, o passado, se estiverem atrasados. Então, vamos supor, eu sou beneficiário de uma pensão alimentícia, legal? E aí meu pai, que é o devedor, está morando no Japão, naquele nosso exemplo, ele está atrasando minha pensão. Eu posso cobrar? Claro que eu posso cobrar o atrasado. Eu não estou cobrando para o futuro, estou cobrando o passado, mas veja, eu estou cobrando o que está atrasado. E aqui eu tenho que respeitar o prazo prescricional de 2 anos, artigo 206. Artigo 206 do Código Civil, um dos incisos lá diz que, caso de pensão alimentícia atrasada, o prazo prescricional é de 2 anos. E outro detalhe, se eu for absolutamente incapaz, esse prazo prescricional não corre. Não corre, pessoal, porque não corre prazo prescricional contra a absolutamente incapaz. Então, com essas ideias, você entende que os alimentos são fixados dali para frente. Mas se houver atraso nessa prestação alimentícia, eu posso cobrar o para trás, respeitado o prazo de 2 anos. Fechou? Vamos para a próxima. A próxima é a imprescritibilidade. Ou seja, os alimentos são imprescritíveis. Não há prescrição. Por quê? Porque é direito da personalidade. Mas espera aí, eu acabei de dizer que existe um prazo prescricional de 2 anos para cobrar alimentos. Calma. Para cobrar os alimentos atrasados. Não é para cobrar alimentos a qualquer momento. Se eu tenho o direito de receber alimentos, eu posso ajuizar uma ação de prestação alimentícia. Ela é imprescritível. Agora, os alimentos que foram atrasados, que já foram estabelecidos e não foram pagos, aí sim, a sua cobrança se sujeita ao prazo de 2 anos, pessoal. Então, em outras palavras, para pedir, não tem prazo. Para executar, tem 2 anos. Legal.
Próxima é a intransmissibilidade, que decorre de quê? Do caráter personalíssimo. Eu não posso transmitir a obrigação alimentícia. Se eu pago, eu não transmito aquela obrigação. Agora aqui tem polêmica, pessoal. Aqui tem polêmica demais. Eu vou dizer o que é que o STJ disse mais atualmente, certo? A questão é a seguinte. Eu sou devedor de alimentos. Ou seja, eu tenho que pagar alimentos. Estou pagando, certo? Deixa eu saber o seguinte. Se eu morrer, esta obrigação de alimentos vai ser transmitida? Essa é a grande pergunta. O STJ, pessoal, no RESP, esse é importante, esse você anota aí, você vai ler, pelo amor de Deus, a ementa. Essa ementa é sensacional. 1.354.693 de São Paulo, ele, diante do caso concreto, decidiu o seguinte: se os alimentos são entre ex-companheiros, e aqui eu estou fazendo interpretação intensiva para também ex-cônjuges, morrendo o devedor, ou seja, no caso aqui, vamos supor, eu tenho uma companheira, a gente se separou, e aí eu fiquei pagando alimentos a ela. Esse é o exemplo. Se eu morrer, tchau, morreu Maria Preá, como se diz aqui nas minhas bandas, na minha terra, morreu Maria Preá. Ou seja, tchau, acabou. A minha obrigação de alimentar a minha ex-companheira ou ex-esposa não passa para os meus herdeiros. Não passa para o espólio. Não passa. É personalíssimo. Segundo o STJ. Agora veja. Vamos supor que eu esteja devendo alimentos não para minha ex-esposa, mas para o meu herdeiro, um dos meus filhos. E aí eu morro. A pergunta que eu faço é: o meu filho, veja que não é a minha ex-esposa, minha ex-companheira, o meu filho, ele vai continuar recebendo alimentos do espólio? O STJ diz que sim, até a partilha. Partilhou, cada um recebe o seu quinhão e tchau. Mas até lá, perdão, haverá a obrigação do espólio continuar alimentando aquele meu herdeiro. Se ligou? Isso é o que está neste RESP 1.354.693 de São Paulo. É o que está lá. É o mais atual. Salvo engano, 2015. Começo desse ano. Agora, você entendeu mais ou menos o que eu disse? Tudo bem. Agora, bota de lado isso e vamos para a doutrina do professor Cristiano Chaves. O professor Cristiano Chaves não entende dessa maneira. O professor Cristiano Chaves entende que, primeira coisa, o espólio só é obrigado a pagar pensão alimentícia decorrente de obrigação do falecido se produzir frutos. Se o espólio não produzir frutos, não tem como pagar. É a primeira premissa do professor Cristiano Chaves, que não foi analisada pelo STJ. O STJ não tocou nesse assunto. Não tocou. Legal? E outra coisa. Para o professor Cristiano Chaves, o herdeiro alimentando, no caso aqui, o meu filho, que eu estava pagando alimentos, se ele for herdeiro do falecido, ele não pode receber alimentos. Por quê? Porque iria ferir a igualdade dos herdeiros, porque esse meu filho que estava recebendo alimentos, ele vai receber ao mesmo tempo herança e alimentos. De quem? Do espólio. Isso vai violar o direito de herança dos demais herdeiros, vamos supor, dos irmãos que já não recebem mais pensão alimentícia. Veja que raciocínio interessante do professor Cristiano Chaves. Do professor Cristiano Chaves. Não do STJ. O STJ não quer saber disso. O STJ, repito, neste RESP que está anotado aí no seu material. Eu acabei de dizer. O STJ diz, olha, se o devedor de alimentos morreu, você tem que ver. Ele estava pagando alimentos para quem? Para a ex-companheira? Então, meu amigo, tchau.
Um abraço. Morreu, tá morrido. Acabou a pensão alimentícia. Ele estava pagando alimentos para quem? Estava para o filho dele, herdeiro. Ah, então o espólio continua. Continua até quando? Até a partilha. Até a partilha. Legal? Esse é o entendimento do STJ. Então, cuidado na hora da prova. Cuidado na hora da prova. E na advocacia tem tese para todo lado, viu? Lembre-se que aqui não tem súmula vinculante, então, em regra, cada juiz decide como quiser. Fechou? Muito bem. Vamos prosseguir. Pronto, pessoal. Próxima característica é a não solidariedade dos alimentos. Os alimentos não são solidários. Eles são proporcionais. Cada um paga na medida em que pode. Não há solidariedade em alimentos, salvo quando prestados em favor de idoso, porque o Estatuto do Idoso já traz expressamente que os alimentos prestados em favor de idoso são solidários. Mas não sendo o caso, não são solidários. E é a partir desta característica que o Código Civil prevê aquela intervenção de terceiro anômala para causas de alimentos. E a gente já tratou disso no nosso encontro de intervenção de terceiro. Salvo engano, foi a parte 3 ou 2, não sei, do nosso encontro sobre intervenção de terceiros, e é para lá que eu remeto você. Nós vamos tratar, naquele vídeo, da intervenção anômala em casos de alimentos, pessoal. Muito bem. A próxima característica dos alimentos é a irrepetibilidade. Os alimentos são irrepetíveis. O que é que isso significa? Significa, em outras palavras, que quem recebeu não devolve. Se eu recebi alimentos, pessoal, eu não posso ser compelido a devolver. Porque alimentos, pessoal, são para a minha vida digna, são para os meus gastos com a minha vida digna. Eu não posso devolver minha dignidade. Esse é o raciocínio. Muito bonito, né? O problema é o seguinte, certa doutrina, e na minha concepção, humilde concepção, está corretíssima, diz o seguinte, peraí, se o alimentando recebeu de má fé e indevidamente alimentos a mais do que precisava, ele ludibriou ali o processo, apresentou provas não tão boas, enfim, talvez falsas, e que ensejou uma pensão alimentícia muito superior ao que ele necessitava, aí alguma doutrina vai dizer, peraí, aqui vai ter enriquecimento sem causa do alimentando, no que concordo, viu? Então aqui eu defendo a repetibilidade em casos extremos como esse, mas a regra geral é que os alimentos são irrepetíveis, e é por isso que temos uma polêmica em relação ao precedente do STJ, aliás, um precedente, assim, que eu nem separei aqui o número, porque é um precedente corriqueiro, enfim, um entendimento corriqueiro do STJ, em que os alimentos fixados na sentença, eles retroagem à citação. Eu, particularmente, não concordo com isso. Não concordo com isso. Por quê? Se for para majorar os alimentos, então vamos supor, eu sou devedor de alimentos. Esse exemplo agora. Estou pagando lá um salário mínimo para o meu filho, vamos supor. Legal? E aí eu ganho na Mega Sena, sei lá, os meus negócios vão bem, tranquilo. E aí ele ajuiza uma ação revisional de alimentos, porque agora eu posso pagar mais e ele quer receber mais. Aí beleza, o juiz entende que houve um acréscimo patrimonial da minha parte, ele diz, ó, João, tu vai pagar agora 3 salários mínimos. Quando o juiz decide isso em sentença, esses 3 salários mínimos vão retroagir à data da citação, segundo o STJ. Então, a partir da citação é que eu já vou dever 3 salários mínimos e não só 1, como eu vinha pagando. Aí, beleza. Nesse caso é tranquilo, não é verdade? Aí é tranquilo demais. É bom para o alimentando. Agora, cuidado que o inverso também ocorre, viu? Então, por exemplo, eu estou pagando 3 salários mínimos. 3. Só que eu quero pagar 1, porque as minhas condições financeiras estão poucas, enfim. Ou então, simplesmente eu acho que eu não devo pagar 3. Eu acho que eu devo pagar 1. Aí eu ajuizo uma ação revisional para diminuir. E aí, durante o processo, eu simplesmente nem pago. Porque eu acho que eu vou ganhar, eu tenho quase certeza, eu nem pago. Eu fico pagando só 1, que é o que eu acho que eu devo pagar. Vamos supor que eu ganhe. Vamos supor que eu ganhe lá na frente, o juiz diga, realmente, João, você vai pagar só 1 agora. Eu vou dar o direito aqui para você. Veja, se retroagiu, isso é um estímulo à inadimplência, pelo menos a meu ver. Está me estimulando a dizer, não vou pagar não. Se eu vou ganhar lá na frente, se eu tenho certeza que eu vou ganhar, tudo bem que a certeza, né, nem sempre é certa, mas
eu tenho grande chance de ganhar, então nem pago logo. Por isso que eu não concordo. Por isso que eu não concordo com esse entendimento do STJ. Mas é o que há. É o que há, então, na prova, marque os alimentos fixados em sentença retroagem até a citação. E são irrepetíveis, em regra. Fechou? Vamos embora. Próxima característica, estamos chegando ao final, só faltam mais duas. É a incompensabilidade. A gente já tratou dela, a gente já deu até um caso concreto, não foi? Aliás, minha bateria está acabando. Vou dar um corte, já eu volto. Vamos lá, voltamos. Vamos terminar então nosso encontro de hoje sobre alimentos com as suas duas últimas características que são, segundo a sua tabela, aí a incompensabilidade. A gente já tratou sobre isso, como havia dito, lá na primeira característica. A gente deu um caso concreto em que era possível compensar, não foi? Os alimentos em casos extremos. E aqui, apenas para acrescentar mais uma informação, além de que a regra geral é que não é possível compensar alimentos, é que se o pai, por exemplo, ele paga alimentos, ele já está pagando uma pensão alimentícia, vamos supor um salário mínimo, mas mesmo assim, naquele mês ele ganhou um pouquinho a mais, ele tirou um trocado, ele quer fazer um agrado para o filho, comprando aquela calça jeans, um tênis, enfim, um videogame, qualquer coisa desse tipo, ele vai lá e dá. Essa liberalidade não pode ser compensada com os alimentos que ele está devendo no mês. Então veja, atos de mera liberalidade do pai não podem ser objeto de compensação com os alimentos que ele já paga. Do pai ou da mãe, né? Toda vez que eu falar do pai aqui é porque é o comum, eu sei, ainda estamos numa sociedade, infelizmente, ainda patriarcal, digamos assim, mas toda vez que eu falar o pai está devendo, pode ser o pai ou a mãe, hein? Então, legal. E a última, pessoal, para a gente finalizar, a última característica é a empenhorabilidade. A gente também já falou sobre ela, os alimentos são empenhoráveis, essa é a regra geral. Mas temos aqui duas exceções. Primeiro, eu posso pedir penhora de alimentos para pagar alimentos. Veja, é a situação esdrúxula em que alguém recebe alimentos, mas deve alimentos. Pode acontecer? Pode acontecer. Então, se ele está devendo alimentos, mas recebe alimentos, estes alimentos que o devedor recebe podem ser penhorados para aquele que está cobrando de quem recebe. Deu para entender? Legal. E o outro exemplo é o seguinte: os bens adquiridos com a pensão alimentícia são penhoráveis. Então vamos supor que eu pago a pensão alimentícia para o meu filho, no exemplo. E aí, o meu filho, ele compra, ele vai economizando a pensão, enfim, um trocador aqui e acolá, e ele compra um carro, vamos supor um carro usado, enfim, mas comprou um carro. Pode? Pode. Este carro é penhorável. Este carro, se o meu filho ele estiver devendo na praça, ele pode ser penhorado. Evidentemente que se o bem adquirido com a pensão alimentícia também for impenhorável, aí não, né? Aí não. Essas são as exceções. Gente, fechamos por hoje. Hoje nós falamos apenas das características e noções gerais de alimentos. Vamos prosseguir no próximo encontro com os assuntos quem paga e quem recebe alimentos, situações esdrúxulas, e depois vamos tratar da parte processual da ação de alimentos e da ação revisional de alimentos. Legal? Espero que tenham gostado. Nos encontramos nos próximos. Vamos trabalhando alimentos daqui por diante. Até a gente terminar, não sei quantos encontros serão, espero que poucos, mas vamos lá. Obrigado e tchau, tchau, pessoal.